ter uma pastagem de qualidade e com capacidade de fornecer um alimento nutritivo aos animais. Começa por uma formação e implantação feitas corretamente. Isso vai desde a escolha da cultivar, das sementes, a época ideal para a semeadura e até mesmo os cuidados necessários na hora do plantio. Eu preciso ter uma correta implantação da pastagem. Se ela for mal formada, eu já começo a ter degradação no início. E a degradação das pastagens, ela vem principalmente pelo mau uso das pastagens, excesso de lotação. E um outro aspecto importante é a não reposição de nutrientes, né? Nós estamos plantando pastagens no Cerrado, em outras regiões do Brasil, em solos pobres. Estamos descuidando da correção do solo e da adubação, e isso fatalmente vai gerar degradação das pastagens. O importante é que o pecuarista esteja atento que a pastagem, o plantio da pastagem, o manejo da pastagem, é uma cultura, ela precisa ser bem conduzida, bem implantada, produzir. E a pastagem e o solo é a base da pecuária. O equipamento de produção dele é o solo e a pastagem. Isso ele precisa cuidar, isso é fundamental. E se ele não tiver uma boa pastagem, ele não vai ter um boi de boa qualidade. Como escolher a forrageira a ser utilizada? É importante na escolha da forrageira, o produtor estar atento ao tipo de solo onde ele vai implantar essa pastagem. Se tem ocorrência de pragas como cigarrinha, ele precisa selecionar materiais que tem. E também para as categorias animais que ele queira alimentar, né? É importante. E uma outra coisa que a gente recomenda e insiste, diversificação das pastagens. Trabalhar com várias forrageiras na propriedade, que cada uma tem características próprias de crescer melhor numa época ou atender determinada categoria animal. Então pensar na diversificação de pastagens, trabalhar com 4, 5 cultivares dentro da propriedade. Existe uma situação muito comum, no primeiro ano toda a pastagem é muito boa e o pecuarista pensa que no segundo e terceiro ano vai ser igual. Não, ao longo do tempo ela vai perdendo um pouco a capacidade de suporte, ele precisa estar atento a isso e fazer adubações de manutenção ao longo do tempo. Passos para a formação de qualidade. A primeira é o produtor adquirir uma boa semente de uma empresa idônea e uma semente de boa qualidade, né? É um dos pontos fundamentais. Aí nós temos 2 pontos que são muito importantes, que é a taxa de semeadura, que vem a ser a quantidade de sementes que serão jogadas num hectare, ou número de sementes puras viáveis por metro quadrado. Isso aí pode ser obtido no nosso aplicativo Pasto Certo, que tem uma calculadora de sementes. Um outro aspecto que nós achamos importante é que tem um bom preparo de solo para que essa pastagem possa sim, ser implantada. E um outro aspecto fundamental é a incorporação dessa semente. A semente precisa ser enterrada. Nós temos trabalhos aqui há mais de 40 anos, semente de pânico e de braquiária necessita ser enterrada de 3 a 5 centímetros de profundidade para que tenha uma boa germinação e um bom estabelecimento. E isso vai resultar numa boa formação da pastagem. Quer dizer, quantidade de semente e uma boa implantação da semente. É fundamental que nós tenhamos uma rápida formação da pastagem, com uma população adequada da planta forrageira, no sentido de reduzir a presença de plantas daninhas, espaços abertos, reduz a erosão do solo e vai permitir o pastejo com 40 a 50 dias, já será possível utilizar essa pastagem na produção animal. Uma boa formação traz inúmeros benefícios à produtividade do rebanho. E uma pastagem bem implantada e manejada tem potencial de longa duração. Quando você tem uma boa implantação, é importante que você vai proteger o solo, uma melhor cobertura do solo e o mais importante, você vai utilizar essa pastagem mais rapidamente e de uma forma mais eficiente. E já nos primeiros meses nós podemos ter uma boa produção da pastagem e isso vai ajudar a pagar a despesa da implantação da pastagem. O produtor necessita observar algumas coisas, é ter pelo menos 30 plantas da forrageira por metro quadrado, para que possa ter uma cobertura rápida.
Porque se nós tivermos menos, e às vezes tem 10, 15, demora na formação, vamos ter espaços descobertos, vão surgir plantas daninhas, vai gastar com herbicidas, coisas que não serão necessárias, né?